passar a palavra ao André. A discussão tá boa, tem um monte de perguntas. Eu sabia que eu ia me ferrar hoje aqui e eu estou me ferrando. Então, eu vou passar a palavra aqui para o André. Deixa eu tornar aqui ele apresentador. Ele já está, já está com. Já está, né? Ele já tá, inclusive com o slide dele. Vamos lá. O Kikuchi deu uma boa aula para mim, viu, Elias? Ontem foi um curso intensivo aqui, a gente aprendeu bastante. Então, joia. Posso ir? Liberado, liberado. Pode seguir. Então, são meus conflitos de interesse. Eu queria novamente agradecer a comissão organizadora pelo belíssimo evento. Agradecer a citação que a doutora Elisabetta fez ao meu nome naquele trabalho, mas aquele trabalho ele não teria sido possível sem a ajuda de um colega muito querido entre nós, que é o Dr. Marcos Areias, um angiologista do Rio de Janeiro, que inclusive é um grande admirador seu, Elisabetta, assim como eu. O Dr. Kikuchi pediu para eu falar sobre 3 tópicos: trombofilias e perdas fetais, contracepção e TEV, e falar sobre reprodução humana, fertilização in vitro e TEV. Né? Nós ginecologistas preferimos o termo reprodução humana porque é um termo mais amplo. A fertilização in vitro acaba sendo uma das técnicas da reprodução humana. Então, em relação a trombofilias e perdas fetais, o Elias já ajudou bastante, fazendo algumas provocações em relação a isso. E só para citar que nós, obstetras, começamos o nosso histórico nos preocupando muito com a hemorragia. Então, a hemorragia ainda é, hoje, no mundo, a segunda causa de morte materna, perde apenas para as causas hipertensivas, com a eclâmpsia sendo o líder das causas hipertensivas, em segundo lugar, as causas hemorrágicas, em terceiro lugar, as causas infecciosas, e assim por diante. Mas nos países desenvolvidos, como a própria doutora Elisabetta citou muito bem, a mortalidade por tromboembolismo venoso é líder. Então, no Reino Unido, por exemplo, onde o protocolo do Royal College, ele hoje é um marco para nós, a morte por embolia pulmonar é a primeira causa de morte. E é o que vai acontecer no Brasil quando nós resolvermos as outras causas. Então, no município de São Paulo, que tem uma assistência à saúde materna relativamente estruturada, nós ainda temos que 40% das gestantes que morrem por eclâmpsia não chegam a receber o sulfato de magnésio, que é uma medicação extremamente barata e que consegue abolir as convulsões eclâmpticas em 100%, na totalidade dos casos. Portanto, estamos muito longe ainda de lidar com as causas clássicas, mas já estamos nos deparando com um aumento de mortalidade materna por embolia pulmonar, que aqui no Brasil está em torno de 10% das mortes maternas, mas temos um problema muito grave em nosso meio, que apenas 10% das mortes maternas são submetidas a exame necroscópico. Então, 90% são inferências. E eu gosto muito dessa imagem do Taj Mahal, que é o maior monumento que eu conheço em nome do amor, porque o Maharaja, ele construiu este palácio em homenagem à sua falecida esposa, que morreu após dar à luz ao seu 14º filho por hemorragia. Então, a hemorragia sempre circundou a obstetrícia. Só que hemorragia e tromboembolismo não são situações distantes, ao contrário. Como a doutora Elisabetta colocou muito bem, quanto mais nós sangramos, mais vamos ativar a nossa cascata da coagulação com todos os sistemas redundantes. Então, a obstetrícia precisa aprender a lidar com as causas, então, tromboembólicas, como morte materna. Eu acho que aqui, Elias, eu respondo em parte a pergunta que você nos fez em relação à restrição de crescimento fetal e trombofilia. Esse é um painel da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, da ISTH, na última conferência, na 9ª CCP, e aqui você pode ver, por exemplo, o fator 5 de Leiden heterozigoto e os riscos relativos, as razões de chance ou riscos relativos, de acordo com cada ocorrência obstétrica. Então, por exemplo, se a sua gestante ela é heterozigota para Leiden, ela tem quase que 2 vezes risco de perda de primeiro trimestre, 2 vezes risco de abortamento de repetição,
mais do que 4 vezes aumento de risco para perda de segundo trimestre. 2 vezes, um pouco mais, de perda de terceiro trimestre, que o óbito fetal no terceiro trimestre é extremamente impactante para todos nós. Mais de 2 vezes de risco de aumento para pré-eclâmpsia grave, 5 vezes aumento de risco para DPP e 3 vezes aumento de risco para restrição de crescimento fetal. E listados aqui as outras trombofilias na sequência, né? Entre elas a trombofilia adquirida, que a doutora também citou, a síndrome antifosfolípide. Então, sabidamente, já é reconhecido por várias sociedades internacionais que as trombofilias têm sim relação com complicações fetais, além dos aumentos de riscos tromboembólicos. Todavia, quando nós administramos as heparinas de baixo peso molecular, quer seja enoxaparina, dalteparina, tinzaparina, fraxiparina, benzaparina, enfim, as heparinas, por serem polissacárides, açúcares de grande comprimento de cadeia, a enoxaparina tem um peso médio de 4.500 kilodaltons, essas moléculas não passam a barreira placentária, porque para ultrapassar a barreira placentária, a molécula tem que ter, no máximo, um peso molecular de 500 kilodaltons ou 500 unidades de massa atômica. Então, a varfarina, a rivaroxabana, a pixabana, a dabigatrana, a edoxabana, são medicações que passam a barreira placentária, por isso que são proscritas na gestação, principalmente no período de embriogênese, que é da 6ª à 14ª semana. Então, são drogas consideradas drogas classe X, drogas teratogênicas. Já as heparinas de baixo peso molecular, assim como a heparina não fracionada, que tem 20.000 kilodaltons, por não passarem a placenta, não vão anticoagular o feto, não causarão malformação fetal e, portanto, são drogas extremamente seguras do ponto de vista fetal. São drogas da classe B. Só que, por não passarem a placenta, também não protegerão o feto trombofílico hereditário, porque uma vez que a trombofilia é hereditária, essa herança, seguindo as relações mendelianas, acometerá o feto em grande parte das vezes. E não anticoagulando este feto, nós não teremos a proteção no compartimento fetal. É por isso que estudos multicêntricos, randomizados, aleatorizados, como o estudo TIPS, que pega um braço de gestantes com trombofilias hereditárias e outro braço que recebe heparina de baixo peso molecular, no caso do estudo TIPS foi a dalteparina, e o outro braço de gestantes com trombofilias hereditárias que não recebem a dalteparina, a conclusão ela é clara, que não só não há benefício em proteger o feto de abortamento, restrição do crescimento fetal, pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, óbito fetal, como existe um risco maior de sangramento nessa gestação. Então, o uso das heparinas, quer sejam não fracionadas ou de baixo peso molecular, para prevenir as complicações fetais nas trombofilias hereditárias, ela é ineficaz e ainda deletéria. Motivando trabalhos como esse do professor Mike Hodger, um canadense que pesquisa muito trombofilia hereditária na gestação, que eu gosto muito desse título, Anticoagulantes para prevenir a recorrência de complicações mediadas pela placenta. Está na hora de abandonarmos as agulhas, porque a incorporação das evidências mostra que nós não só não evitamos estas ocorrências, como nós aumentamos custo e aumentamos risco de sangramento. O risco de sangramento grave, aquele sangramento que coloca a vida da gestante em risco, ou um sangramento intraocular, intracerebral, retroperitoneal, retroplacentário, com as heparinas de baixo peso molecular é um risco baixo, em torno de 1,98%, mas é um risco que tem que ser colocado na relação custo-benefício. Então, apesar de existirem relações entre as trombofilias hereditárias e as complicações fetais e perinatais, a administração do anticoagulante não as previne, de forma que a pesquisa para prevenir estas intercorrências também não deve ser realizada. A profilaxia com anticoagulante só é utilizada quando nós visamos prevenir, então, a trombose materna. Isso para as trombofilias hereditárias.
motivando posicionamentos como o do Colégio Americano de Genética e Genômica. Então, a mutação da metileno tetraidrofolato redutase, por exemplo, que no passado foi muito pesquisada por nós obstetras e muito medicada com anticoagulantes, hoje nós sabemos que não devemos nem pesquisar, muito menos tratar, porque a mutação da metileno não tem problema algum. O problema, como foi colocado na excelente aula anterior, é a hiperhomocistenemia, que leva a fenômenos arteriais, mas é uma ocorrência rara. E o tratamento para hiperhomocistenemia acaba sendo a administração de folato, né? E para casos onde nós fazemos a prevenção para casos moderados. Levando a posições também como da Sociedade Americana de Medicina Materno-Fetal, que nós não devemos fazer pesquisa de trombofilia hereditária para mulheres com história de perda gestacional, restrição de crescimento fetal, pré-eclâmpsia ou DPP. Esta posição é a mesma posição da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é a mesma posição da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo, as sociedades aonde eu tive o privilégio de fazer o protocolo, mas seguindo as orientações da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. Então, nós não pesquisamos e não tratamos para evitar estas intercorrências. E é o que a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia coloca. Mulheres com história de complicações gestacionais, recomenda-se contra a pesquisa de trombofilia hereditária. E mulheres com trombofilia hereditária e história de complicações gestacionais, a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia sugere contra o uso de profilaxia antitrombótica. Diferentemente, se esta mulher tem 3 ou mais perdas sequenciais, perdas, então, que nós caracterizamos como abortamento habitual ou de repetição, aonde nós devemos pesquisar a síndrome do anticorpo antifosfolípide, SAF, que foi descrita por Sir Graham Hughes em 1963. Como foi muito bem colocado também na aula que me antecedeu, nós devemos seguir os critérios de Sidney, então, ter um marcador clínico associado a um marcador laboratorial. Nós dosamos apenas o anticorpo anticardiolipina, que tem que ser acima de 40 GPL ou 40 MPL, ou anti-beta-2-glicoproteína 1, ou anticoagulante lúpico, repetindo com intervalo, no mínimo, de 12 semanas, não fazendo essa pesquisa na vigência de trombose, na vigência de anticoagulação e não valorizando também na própria gestação esta pesquisa pelos falsos positivos e falsos negativos. Porque na síndrome do anticorpo antifosfolípide, a fisiopatologia é outra. Na SAF existe, então, todo um arcabouço inflamatório e por ativação do complemento. Os próprios anticorpos antifosfolípides removem camadas protetoras de anexina 5 da bicamada fosfolípide, expondo a carga elétrica negativa da bicamada fosfolípide, ativando, então, a via intrínseca da coagulação, o complexo protrombinase. Além disso, na síndrome do anticorpo antifosfolípide, o trofoblasto, a placenta, que precisa produzir uma enzima chamada metaloproteinase, que dá a capacidade para a placenta corroer a matriz de colágeno e fazer, então, a adequada invasão trofoblástica, ampliando a capacidade dos vasos útero-placentários, fazendo com que o útero, que no início da gravidez recebe um débito de 15 mililitros por minuto, no final da gestação receba um débito de 600 mililitros por minuto, esta invasão trofoblástica ela é prejudicada na síndrome do anticorpo antifosfolípide, porque na SAF existe um aumento de fatores inibidores da metaloproteinase e, como foi muito bem colocado antes, quando se administra heparina de baixo peso molecular mais ácido acetil salicílico, nós temos uma reversão desta relação com maior produção de metaloproteinase e uma taxa de sucesso para gestações viáveis, portanto, fetos que vão até o final da gestação e nascem vivos, uma taxa de sucesso de 85% a 90%. Então, nós obstetras devemos parar de nos preocuparmos tanto com as trombofilias hereditárias e nos preocuparmos mais com situações cotidianas, situações trombofílicas,
como, por exemplo, a gestante tabagista, que duplica o risco de TEV. A gestante que tem hiperemese, que por hemoconcentração triplica o risco de TEV. A própria gravidez gemelar, por maior compressão útero-caval, maior produção de estriol placentário, maior ativação da cascata da coagulação, maior aumento de fibrinogênio, a gravidez gemelar dobra, duplica o risco de TEV. A fertilização in vitro, em média, aumenta 5 vezes ou mais. A obesidade, que é um problema crônico, hoje é considerada mais uma variável dentro do triângulo da tríade de Virchow. A obesidade, o IMC acima de 30, aumenta 5 vezes ou mais. Acima de 40, 12 vezes ou mais. As varicosidades na gestante triplicam o risco de TEV. E o próprio parto prematuro, ele aumenta o risco de TEV. Então, muitos colegas obstetras, frente a uma gestante com risco aumentado para TEV, acabam antecipando o parto, o que acaba sendo um equívoco, porque uma vez que ela está protegida do ponto de vista tromboembólico, com a profilaxia adequada e a vitalidade fetal está mantida, nós devemos levar esta gestação o mais avançado possível, não deixando incorrer no pós-datismo. Mas esta é uma situação que eu queria chamar a atenção dos senhores. É a hemorragia pós-parto, que por definição é o sangramento igual ou maior do que 1000 ml, 1 litro. E hoje é muito fácil caracterizarmos a hemorragia pós-parto, porque, por rotina, nós somos obrigados a pesar as compressas durante e após o parto. Então, imediatamente sabemos se a mulher teve um sangramento maior ou igual a 1000 ml. A hemorragia pós-parto, por ativar a cascata da coagulação de uma forma exacerbada, ela aumenta o risco de TEV em 5 vezes ou mais do que aquele próprio aumento do puerpério, que já era de 20 vezes. Mas hemorragia pós-parto associada à cesariana, a parto operatório, aumenta 12 vezes ou mais. Porque como nós temos uma desvitalização tecidual na cesariana, ativação, liberação de fator tecidual, nós temos, então, mais ainda risco de fenômenos tromboembólicos. E esta mulher que sangra, que não recebe a tromboprofilaxia adequada, porque o obstetra ele raciocina, bom, se ela fez um descolamento prematuro de placenta, eu tive que fazer uma cesárea de urgência, uma esterectomia puerperal e vou encaminhá-la para a unidade de terapia intensiva, eu não vou dar anticoagulante, quando deveria sim ser protegido. Uma vez que o sangramento cessou, nós interrompemos, nós conseguimos controlar o sangramento, ela deve receber a profilaxia, tanto farmacológica como mecânica. A própria imobilidade aumenta o risco em 8 vezes ou mais. A grávida não pode ficar em repouso absoluto. A grávida tem que andar, deambular. Agora, existem algumas situações obstétricas, como prolapso de cordão, incompetência estimocervical avançada, aonde nós realmente precisamos que a gestante fique em repouso absoluto. Neste caso, ela tem que ficar, então, com profilaxia. A própria pré-eclâmpsia aumenta o risco de TEV, óbito fetal aumenta o risco de TEV, a infecção puerperal, que é muito comum, aumenta o risco de TEV. O antecedente de TEV aumenta 25 vezes, pelo menos, um risco de uma nova recidiva. Claro que depende da causa que ocasionou esse TEV anterior, se foi um TEV idiopático, se foi um TEV relacionado à gravidez, contracepção hormonal, se foi um TEV relacionado a trauma, mas o risco de recidiva ele é um risco absoluto, individual, de pelo menos 12%. A operação cesariana, ela pelo menos quadruplica o risco de TEV. Então, a gestante que tem um risco já basal aumentado, ela deve, a princípio, sempre ser estimulada a ter um parto via vaginal. Na impossibilidade, faremos a cesariana com a profilaxia adequada. Então, o sangramento com o uso profilático das heparinas de baixo peso molecular é um sangramento grave em torno de 2% dos casos. Mas nós temos as complicações e incômodos da própria administração da medicação, que é a melhor medicação possível para usarmos na gestante, só que é uma medicação cara, uma medicação cuja administração traz alguns inconvenientes. Então, o próprio Colégio Americano de Ginecologistas Obstetras coloca de uma forma muito prática. Vejam, senhores, a gestante heterozigota para Leiden, ela que não tem história pessoal ou familiar de TEV, o risco dela ter TEV na gestação é até 0,3%, muito menor do que o risco de complicação de sangramento com a heparina de baixo peso molecular. Portanto, uma gestante heterozigota para Leiden que não tem antecedente pessoal ou familiar de TEV não deveria nem ter pesquisado a trombofilia hereditária, muito menos receber a
medicação anticoagulante. Todavia, se esta gestante tem história pessoal ou familiar, o seu risco passa, então, de 0,3% para 10%. E assim com as diversas outras trombofilias hereditárias. Então, a história pessoal ou familiar ela é muito impactante. Já foi colocado antes o protocolo do Hospital das Clínicas, eu também tive a oportunidade de fazer quando estava lá, e que, na verdade, segue tanto o protocolo do Royal College como o protocolo da ISTH. Então, eu não vou aqui novamente me deter, porque foi muito bem elucidado na apresentação anterior, como o próprio protocolo do Royal College, que separa em trombofilias de alto risco, que para nós, então, é a deficiência de antitrombina, as homozigoses para Leiden e protrombina e a associação de trombofilias. E a trombofilia de baixo risco, que são as outras, então, trombofilias. Essa pontuação, então, ela é somada, e se a pontuação ela excede, maior ou igual a 4 pontos, o Royal College recomenda a tromboprofilaxia desde o início da gestação. Se a pontuação é de 3, a partir de 28 semanas. E se a pontuação é de 2, por 10 dias pós-parto. Com isso, no Reino Unido, a mortalidade materna por embolia pulmonar tem reduzido. Então, o NHS, que avalia muito bem a relação custo-efetividade das novas tecnologias, considera o protocolo como um grande ganho e é o único protocolo que foi validado populacionalmente. Então, trombofilia e gestação deve seguir ou o protocolo do CHEST, ou o protocolo do Royal College, ou o protocolo do ACOG, da Sociedade Canadense, que, na verdade, eles consideram as mesmas variáveis colocadas de formas diferentes. Um avalia por score, como o do Royal College, o do CHEST avalia em situações lineares, mas, no final, a intenção é proteger a gestante de fenômenos tromboembólicos e não de complicações fetais. Em relação à reprodução humana e tromboembolismo venoso, eu tenho muita felicidade de, desde 2009, ser o coordenador da ginecologia do Hospital Pérola Byton, que fica localizado na Avenida 23 de Maio. O ano que vem nós mudaremos para um novo hospital que terá 3 vezes mais capacidade, e é um dos poucos serviços no Brasil que faz reprodução humana totalmente gratuita. O Pérola Byton faz de 40 a 50 ciclos de reprodução humana. A maioria desses ciclos são voltados para mulheres que tratam de câncer de mama ou câncer ginecológico e que têm a sua fertilidade comprometida, quer pela cirurgia, quer pela quimioterapia ou radioterapia. Então, o Pérola Byton, nos últimos 15 anos, o chefe do serviço é o Dr. Mário Cavanha, fizemos um levantamento de 2.000 gestantes submetidas à FIV e só aconteceu o fenômeno tromboembólico em 2 gestantes submetidas à FIV. Mas o Pérola Byton, ele tem um diferencial. Nós só fazemos os protocolos com mulheres até 35 anos, que não é realidade fora do serviço público. Fora do serviço público, geralmente, tratamento de reprodução são as mulheres que deixaram a gestação por vários motivos, e nós sabemos que a idade é um fator, é uma variável muito relacionada ao fenômeno. A in vitro, que é a colocação ICSI, é a colocação de um espermatozoide no interior de um óvulo, ela trata a infertilidade dos casais, pode chegar a 15%. O primeiro bebê de proveta nasceu em 25 de julho de 78, Louis Brown. Desde então, milhões de crianças nasceram através desta técnica. No Brasil, nós temos 40.000 nascimentos por ano por fertilização in vitro. Hoje, a tecnologia é plenamente dominada, as taxas de sucesso são muito altas. E o tromboembolismo venoso, ele é uma complicação rara na fertilização in vitro, todavia com grande potencial de letalidade, com 3 mortes para cada 100.000 ciclos de FIV. E, curiosamente, o tromboembolismo arterial ocorre geralmente no 10º dia após transferência do embrião, enquanto o tromboembolismo venoso ocorre em média do 40º ao 42º dia pós-transferência. Existe uma outra particularidade no TEV relacionado à fertilização in vitro, que essas mulheres elas têm uma frequência maior de tromboembolismo venoso, de TVP, de membros superiores, mais do que de membro inferior, aonde na gestação, fora FIV, a ocorrência de TVP na perna esquerda é 80%, 90% das vezes por conta
da compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca comum direita. Então, as gestantes que engravidam por FIV têm 10 vezes maior risco de TEV no primeiro trimestre que mulheres que engravidam espontaneamente, enquanto que aquelas que apresentam a famosa síndrome da hiperestimulação ovariana têm 100 vezes mais risco de TEV, isso por uma questão de perda de líquido do intra para o extravascular, criação do terceiro espaço, hemoconcentração. Essa é a representação ecográfica, ultrassonográfica da síndrome da hiperestimulação ovariana, que acomete 2% das fertilizações in vitro. Os senhores veem aqui a quantidade imensa de cistos tetrafoliculares, mas hoje nós consideramos a síndrome da hiperestimulação ovariana uma iatrogenia. Os protocolos atuais, os protocolos modernos de reprodução humana, quando bem realizados, hoje praticamente é uma ocorrência banida da reprodução humana. Então, quando existe a hiperestimulação ovariana, existe então uma hemoconcentração, porque essa paciente ela faz sequestro de líquido para os cistos tetrafoliculares, ascite, derrame pericárdico, derrame pleural, e os fenômenos tromboembólicos aumentam de forma surpreendente. Então, a própria ISTH coloca que gestante que tem síndrome da hiperestimulação ovariana deve receber tromboprofilaxia farmacológica com heparina de baixo peso molecular por 3 meses após a resolução do quadro da hiperestimulação ovariana. É o que nós colocamos no protocolo da Febrasgo, tanto no tromboembolismo venoso como nas trombofilias e gravidez, protocolos disponíveis online. E outra consideração que nós fazemos também pela Febrasgo, isso está muito claro para todos os ginecologistas e obstetras, que mulheres que são submetidas a técnicas de reprodução humana não se deve prescrever uso rotineiro de profilaxia trombólica. Portanto, FIV, ela entra no score do Royal College ou no score do CHEST. Se ela tem aumento de risco trombólico, ela recebe, por exemplo, uma gestante que teve anos atrás uma TVP relacionada à contracepção hormonal. Essa paciente do score do Royal College, ela já começa com 4 pontos. Quando ela faz FIV, ela receberá tromboprofilaxia por este passado, não pela fertilização in vitro. Então, hoje nós consideramos que as heparinas não aumentam as taxas de sucesso da fertilização in vitro, inclusive podem levar a um maior sangramento, inclusive descolamento ovular, descolamento do embrião. Então, no próprio protocolo do college, a paciente que ela faz FIV, ela tem 1 ponto. Se ela faz uma cesárea eletiva, é mais 1 ponto. Então, pelo Royal College, aquela gestação decorrente de fertilização in vitro que vai ser submetida a uma cesariana eletiva, 10 dias pós-parto, ela deve receber enoxaparina 40 miligramas. Se esta paciente tem uma gravidez gemelar por fertilização in vitro, vejam os senhores ali embaixo, é mais 1 ponto. Então, ela tem 2 pontos. Não tem problema. Quando ela faz a cesariana, ela passa a ter 3 pontos, ela recebe por 10 dias a profilaxia. Se ela tem 35 anos ou mais, ela tem mais 1 ponto. Então, uma gestante que faz FIV com mais de 35 anos, gestação gemelar, que então tem 1 ponto por 35 anos, 1 ponto por gestação gemelar, mais 1 ponto por FIV, esta paciente, após 28 semanas, então, deve receber a tromboprofilaxia farmacológica. E se ela faz a hiperestimulação ovariana, então essa paciente já tem de cara 4 pontos, e os senhores viram que ela deve receber, então, por 3 meses após a resolução do quadro. E contracepção e tromboembolismo venoso. Dia 18 agora de agosto, dia 18 do mês passado, este contraceptivo, a primeira pílula, o Enovid, fez, então, 60 anos. O Enovid, ele era uma associação de 0,15 miligramas, portanto, 150 microgramas de mestranol. O mestranol, quando ingerido, ele se transforma no etinil estradiol, associado a 9,85 miligramas de noretinodrama. Então, era uma dose de estrogênio 10 vezes maior do que as pílulas hormonais que nós temos hoje. E aí já começaram a aparecer os primeiros casos de tromboembolismo venoso. Desde o surgimento do Enovid até os dias de hoje, a dose de estrogênio nas pílulas foi gradativamente reduzindo.
sendo reduzida. Então, nós sabemos que o estrogênio abaixo de, o etilenoestradiol abaixo de 30 microgramas, abaixo disso não existe benefício em reduzir o estrogênio. Quanto maior é um nível acima de 30, maior o risco de fenômeno tromboembólico. Mas abaixo de 30 não há benefício em reduzir. A diferença que faz abaixo de 30 é o tipo de progestagênio que nós associamos a este estrogênio. Então, esta moça, ela faleceu após tomar 25 dias da associação de etilenoestradiol com drospirenona, que é o progestagênio de quarta geração, chamada pílula, então, de última geração, e vários relatos, vários reportes na literatura surgiram apontando o maior risco de coágulos com os novos contraceptivos. Mas isso não é novo. O próprio Diane 35, que é proibido em vários países, é uma dose alta de etilenoestradiol, 35 microgramas, com risco alto de fenômenos tromboembólicos. Mas, curiosamente, se os senhores forem ler a bula do Diane 35, não é pílula contraceptiva. O Diane 35, na própria bula, deixa muito claro que não deve ser usado como método contraceptivo, apesar de causar anovulação, e é um medicamento que ele tem finalidade dermatológica para acne e espinhas e não deve ser utilizado por mais do que 4 ciclos após a resolução do quadro cutâneo. Então, no Brasil, 1/3 das mulheres usa pílula contraceptiva. Nós sabemos que o risco basal de uma mulher ter TEV é de 4,7 mulheres para cada 10 mil mulheres ano. Quando essa mulher usa uma pílula com estrogênio e progestagênio, que é a pílula combinada, é importante frisar isso porque nós temos métodos hormonais só de progestagênio. Os progestagênios, que são moléculas que imitam a progesterona, eles não aumentam o risco de fenômeno tromboembólico. Mas a associação de estrogênio com progestagênio, sim. Quando ela usa uma pílula combinada, o risco então dobra. Passa de 4,7 para 9,1 casos para cada 10 mil usuários ano. Mas vejam, senhores, que na gravidez, esse risco aumenta para 30 casos de TEV para cada 10 mil gestantes ano. Então, o risco de TEV na contracepção aumenta com o avançar da idade, aumenta com o sobrepeso, a mulher que está em maior risco é aquela com mais sobrepeso e mais idade. O primeiro relato foi em 61, uma enfermeira que morreu de embolia usando o Enovit. E nós sabemos, então, que o estrogênio da pílula, como foi muito colocado na aula que me antecedeu, ele estimula a cascata da coagulação e diminui os anticoagulantes endógenos. O etilenoestradiol, que é hoje o estrogênio mais frequente nas pílulas, ele é a forma semissintética da estrona. Quanto maior a dose de estrogênio, mais tromboembolismo nós temos. Então, as pílulas foram reduzindo o estrogênio. Hoje nós temos pílulas com 30, 20 e 15 microgramas. Mas abaixo de 30 não se tem benefício de reduzir o estrogênio. E aí depende qual é o progestagênio que está na composição desse estrogênio. Nós sabemos, portanto, que o risco de tromboembólico com a pílula aumenta com doses mais altas de estrogênio, aumenta com índice de massa corpórea, aumenta com o avançar da idade, e isto é um dado muito importante. O risco de TEV aumenta com rinite ou troca de contraceptivo oral combinado após interrupção igual ou maior de 4 semanas. Quando nossos pacientes começam a usar a pílula contraceptiva, o risco dela é máximo. Ao longo dos meses de uso, existe uma adaptação do sistema citocromo P450 com uma maior metabolização dessa carga estrogênica, de forma que após 12 a 24 meses, esta mulher está muito equilibrada com o risco de TEV praticamente igual ao da não usuária. Se nós pararmos esta pílula por 4 semanas ou mais e reintroduzirmos a mesma pílula ou uma outra pílula combinada, ela volta a funcionar como uma nova usuária, então, new starter, como a literatura anglo-saxã gosta de colocar. E isso é muito importante, por exemplo, em situações onde temos uma paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, mamoplastia, abdominoplastia, lipoaspiração, e o colega cirurgião plástico, sabendo que ela toma a pílula, pede para ela interromper a pílula. E o colega cirurgião plástico sabe que o tempo mínimo para cessar os efeitos hormonais sobre a cascata da população é de 4 semanas. Então, ele pede para ela parar a pílula 1 mês antes da cirurgia. E faz a cirurgia.
Só que todos os senhores sabem que logo após a cirurgia, ela tem o pico de risco tromboembólico pós-cirúrgico, e se ela reintroduz a pílula logo após a cirurgia, ela soma os dois picos, geralmente, então, ficando vulnerável a ter uma ocorrência de TEV. Portanto, qual é o melhor cenário? O melhor cenário seria nós suspendermos a pílula 4 semanas antes e reintroduzirmos esta pílula 12 semanas após a cirurgia, que é quando ela volta a ter o risco basal, então, de trombose. Só que ela ficar 16 semanas sem contracepção, todos nós sabemos que o risco de uma gravidez indesejada é enorme. Então, a alternativa que nós sugerimos, isso embasada em literatura, mostrei para os senhores a seguir, é manter o contraceptivo, que é um ponto mais no score de Capgras. Então, nós conseguimos hoje dosar os diferentes progestagênios e a força que eles se ligam aos respectivos receptores. Sabemos que os progestagênios, eles potencializam mais ou menos a ligação do estrogênio no seu próprio receptor. Então, o progestagênio de segunda geração, que é o levonorgestrel, que causa muita acne, ele é o progestagênio que, quando associado ao etilioestradiol, é o que tem menor risco de fenômeno tromboembólico. Os progestagênios de terceira geração, que são muito bons para a pele da paciente, para acne, para volume de cabelo, eles, associados ao etilioestradiol, aumentam 1,5 a 2,5 vezes mais TEV do que o próprio levonorgestrel associado ao etilioestradiol. E é importante falar dessa forma, porque, vejam, senhores, o desogestrel isolado, ele pode ser, inclusive, usado em mulheres que já tiveram antecedente de TEV. Então, os progestagênios isolados são liberados pela própria Organização Mundial da Saúde. Mas, quando associados ao etilioestradiol, eles têm um risco de tromboembolismo venoso maior. E a dúvida era, será que a drospirenona causa mais ou menos trombose que os progestagênios de terceira geração? A drospirenona, que tem uma grande vantagem de ser um antagonista da aldosterona e, portanto, diminuir o edema, mastalgia das nossas pacientes. Foi feito um grande estudo, o estudo EURAS, em 7 países europeus, com 60 mil mulheres ano, o estudo INGENIX, nos Estados Unidos, com 67 mil mulheres, o estudo dinamarquês, que avaliou todas as usuárias de pílula da Dinamarca, e o estudo MEGA, feito em clínicas de anticoagulação da Holanda, e a conclusão é a seguinte: 2 grandes estudos prospectivos mostrando que não há risco maior com a drospirenona, e 2 estudos retrospectivos com vários vieses, entre eles que a drospirenona ela é mais indicada para mulher com SOP, síndrome dos ovários policísticos, que nós sabemos que tem 2 a 3 vezes mais risco basal de TEV, pela própria síndrome metabólica. Então, a conclusão é que, se existe realmente um risco maior da drospirenona, este risco ele é tão pequeno, ficando entre 1,1 a 1,4, não contraindicando o seu uso, desde que essa usuária de pílula não tenha antecedente pessoal ou familiar de trombose e desde que ela não seja tabagista ou tenha obesidade. Os adesivos e o anel vaginal, curiosamente, eles têm um risco de tromboembolismo venoso 2 a 4 vezes maior do que as próprias pílulas. E nós seguimos os critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde, cuja última versão é 2018. E aqui eu queria chamar a atenção para os colegas cirurgiões vasculares. A Organização Mundial da Saúde coloca em 4 critérios. O critério 1 é quando não existe nenhum risco. Por exemplo, preservativo, camisinha. Para uma mulher com trombose, não existe nenhum risco. Critério 2 é quando os benefícios superam os riscos, portanto, está muito bem indicado. O critério 3 é o contrário, é quando os riscos superam os benefícios. Então, é a contraindicação relativa. Eu só uso se não tiver nenhuma outra alternativa. E o critério 4 é a contraindicação absoluta, é o risco inaceitável. Então, um risco inaceitável é a mulher que tem história prévia de TVP ou embolia pulmonar usar pílula combinada. Risco inaceitável. Já para usar pílula oral só de progestagênio é OMS 2, está liberado. Usar o DIU de cobre, risco nulo, não existe nenhum risco. Usar implante de etonogestrel, que é um progestagênio,
Critério 2, está liberado. Usar o injetável só de progestagênio, que é a Depo-Provera, injetável trimestral, OMS 2. Agora, e o DIU hormonal, que nós temos no Brasil, tanto o Mirena e agora o Cailina, que é menor do que o Mirena, tem uma dose 3 vezes menor de levonorgestrel do que o Mirena. É OMS 2. Então, aquela mulher que tem um antecedente pessoal de trombose, ela pode sim usar o DIU hormonal. Se ela está com TVP ou embolia pulmonar aguda, ela passa a ser OMS 3, portanto, contraindicação relativa. Mas se ela está com TVP ou embolia pulmonar e está em uso de anticoagulação, ela tem um downgrade, ela volta a ser OMS 2. E aqui eu chamo a atenção para os senhores, porque frequentemente, quando nós temos uma mulher jovem, usuária de pílula, e que tem um quadro de TVP e vai a um colega que lida com anticoagulação, um colega vascular, um hematologista, a primeira coisa que se faz é suspender a pílula e reintroduzir o anticoagulante oral. Quando nós suspendemos a pílula, o efeito ele só cessará 4 semanas após. E o uso dos anticoagulantes orais, principalmente dos novos anticoagulantes, rivaroxabana, pixabana, dabigatran, edoxabana, estão associadas com 27%, 30% de risco de sangramento uterino aumentado, chamado de SUA, ou a famosa metrorragia, a ponto dessa mulher ter que ir ao pronto-socorro, fazer uso de um procedimento cirúrgico, curetagem uterina, ou mesmo ter que receber muitas vezes até medicação hormonal para cessar este sangramento. Então, a associação do DIU com levonorgestrel é uma excelente associação para a mulher que está em uso de anticoagulante, principalmente dos novos anticoagulantes, porque um dos efeitos colaterais, o principal efeito colateral dos endoceptivos liberadores de levonorgestrel é diminuir ou cessar o fluxo uterino pela atrofia endometrial que eles causam. E só para citar para os senhores, a taxa de falha da pílula, ela é, no uso habitual ou comum, de 3 a 8%. A taxa de falha do Mirena é 0,2%. A taxa de falha do Implanon é 0,05%. Então, são métodos absolutamente mais eficazes do que as pílulas e que têm o benefício de reduzir o fluxo, então, menstrual. E já foi isso exaustivamente estudado. O próprio Royal College coloca: existe algum risco de usar Mirena numa mulher que tem um risco aumentado para TEV? Não, não existe nenhum aumento de risco significativo observado com o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Até porque, quando avaliamos a globulina carreadora de hormônios sexuais, SHBG, que aumenta com contraceptivos mais trombogênicos, os senhores veem que no DIU de cobre, que é inerte, na mulher que não usa nada, ou no Mirena, não há nenhum impacto no SHBG. Portanto, o Mirena ou o Cailina, que é um novo DIU menor, ele não tem impacto na coagulação. Esse é o Mirena, ele tem uma dose de 52 miligramas de levonorgestrel, mas ele libera por dia apenas 20 microgramas. Existe a famosa pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é também o mesmo hormônio, levonorgestrel, mas a pílula do dia seguinte tem 1,5 miligramas. Portanto, de micro eu passo para miligramas de levonorgestrel. Uma mulher que está com trombose em uso de anticoagulação e que tem uma atividade sexual desprotegida, ela não só pode, como deve receber a pílula do dia seguinte. Por ser só um progestagênio, não causa trombose. Só que vejam, senhores, a pílula do dia seguinte tem 7.500 vezes mais levonorgestrel do que o Mirena libera por dia. Então, é muito interessante, porque o estudo Einstein, quando avaliou a rivaroxabana em relação à recorrência de TEV, um braço das mulheres arroladas no estudo Einstein, publicado no New England de 2010, mulheres que estavam usando contraceptivo oral combinado ou reposição hormonal por via oral e se recusaram a suspender a contracepção ou a reposição hormonal e foram anticoaguladas com a rivaroxabana. E a semelhança do que acontece na gravidez, quando nós temos uma gestante que no primeiro ou no segundo trimestre faz uma trombose venosa profunda ou uma embolia pulmonar, nós não fazemos o abortamento terapêutico para tratar esta trombose. Nós simplesmente anticoagulamos esta gestante com uma dose plena.
com a dose de 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas de enoxaparina. Então, a anticoagulação na mulher com trombose protege esta mulher, mesmo que ela esteja inundada de estrogênio, como acontece na gravidez. E é o mesmo raciocínio para a pílula que foi observado no estudo Einstein. Então, o uso do estrogênio com progestagênio, que são as pílulas combinadas, ou só progestagênios, que são as pílulas só de progestagênio, ou Implanon, Mirena, não está associado com recorrência de TEV em mulheres anticoaguladas. Ou seja, aquela mulher que teve uma trombose usando pílula, que vai no seu consultório e que você administra rivaroxabana, não há a necessidade dela suspender a pílula. Ela pode muito bem ir na semana seguinte ou na próxima no seu ginecologista, e no ginecologista ela escolherá um dos métodos que ela vai poder continuar usando para o restante da sua fertilidade. Ela, inclusive, pode usar a pílula contraceptiva oral combinada durante todo o período que ela ficar anticoagulada. O que nós não podemos é suspender a anticoagulação juntamente com a pílula. Ela continuar tomando pílula e suspender a anticoagulação. Ou suspender os dois juntos. Eu preciso suspender a pílula 4 semanas antes da suspensão da anticoagulação. Ou, dito de outra forma, manter a anticoagulação por mais 4 semanas. E o sangramento uterino anormal está mais relacionado com a rivaroxabana do que com a enoxaparina ou mesmo inibidor de vitamina K. Então, o risco de sangramento uterino anormal com a rivaroxabana é de 25% a 30%, diferentemente de um risco de 8% com as heparinas de baixo peso molecular ou varfarina. E, novamente, publicação do Blood. A anticoagulação oral traz proteção suficiente contra a recorrência de TEV para permitir o uso de terapia hormonal oral, se necessário. E esse é o único, praticamente, efeito colateral importante do Mirena, que é a redução de fluxo menstrual, que para a usuária de anticoagulante oral é um efeito muito benéfico. Muito obrigado pela atenção. Devolvo para você, Elias. Bom, eu quero agradecer imensamente, sim, maravilhosa a sua aula, André. Eu só tenho aqui elogios à aula sua e da Elisabetta, eu recebi vários elogios aqui, então, assim, parabéns aí pelas aulas de vocês, as pessoas aqui ficaram aqui impressionadas com as aulas que assistiram até agora. Eu tenho algumas perguntas aqui, achei fantástica aí a sua resposta àquela pergunta que eu dei, foi muito interessante, o slide que você mostrou, matou a charada aqui. Eu vou colocar algumas perguntas que colocaram aqui para vocês. Tem uma pergunta que colocaram aqui em relação a... Eu vou passar para a Elisabetta e vou passar também para você, em relação à tromboprofilaxia do paciente com triplo positivo para SAF. O que muda nesse paciente ao longo da gestação, Elisabetta? O que você faria de diferente para essa paciente? Uhum. Quem fez essa pergunta foi justamente o Ares aí que está aí. Pode direcionar ali essa pergunta para quem você queria direcionar aí. Fica à vontade. Obrigado aí pela oportunidade, Elias. Boa noite, Fabrício, André, grande amigo, Elisabetta, bom dia, boa noite. Eu queria saber isso, se o perfil do paciente com SAF, que a gente sabe que vai variar um pouco no sentido da gravidade, vai mudar, Elisabetta e André e Fabrício, a intensidade da profilaxia que você vai fazer na paciente que se julga que tem que fazer profilaxia. Uhum. SAF triplo positivo é a situação de maior risco na realidade, né, das síndromes antifosfolípides, aquela que a gente sabe que vai recorrer a paciente de maior risco. Tanto que para não gestantes, para pacientes com SAF triplo positivo, a gente tende, inclusive, a eleger a varfarina como anticoagulante de escolha. Os estudos mostram que a varfarina é a droga de escolha para esses pacientes de altíssimo risco. Para as gestantes, nos cabe manter a heparina de baixo peso em dose plena e associação de AS
para proteção, então, durante esse período gravídico puerperal. Mas você mudaria que a dose clássica de 40 por ser triplo positivo? Eu sei que não tem protocolo para isso, é uma pergunta filosófica, na verdade. Eu deixaria de coagulação plena para paciente com SAF triplo positivo. Essa seria a minha conduta, pelo risco realmente alto de evento tromboembólico nesse contexto. André, o que você acha? Arias, obrigado pela pergunta. Eu concordo com a resposta da doutora Elisabetta, mas o triplo positivo é o verdadeiro SAF, né? E principalmente quando ela tem um anticorpo anti-beta-2, que é o anticorpo mais específico e mais relacionado a fenômeno tromboembólico. E aí eu acho que é muito importante separar qual foi o evento clínico que fechou o diagnóstico de SAF. Se essa paciente triplo positivo ela tem um antecedente de fenômeno tromboembólico, o risco de recidiva é altíssimo. Se essa paciente triplo positivo ela tem perdas gestacionais, eu ficaria a princípio um pouco mais seguro. Eu acho que é muito importante também não só tratar o exame, mas o contexto, né? Então, é uma gestante com SAF obesa. Eu tenho uma paciente no consultório triplo positivo que um reumato me encaminhou, Arias, que ela teve já 3 embolias pulmonares no puerpério, nas 3 gestações, e a última, ela estava, durante a cesárea, estavam terminando a cesárea, ela começou a ter falta de ar no intraoperatório, quer dizer, é uma situação realmente, não chega a ser a síndrome catastrófica, mas quase. Então, uma gestante triplo positivo, obesa, com varicosidades, sedentária e outras associações, como a doutora Elisabetta colocou, você vai aumentando, pesando mais a mão. Mas, a princípio, a gente sabe que o STH coloca que a anticoagulação profilática ela pode ser 40 ou 40 de 12 em 12, que seria a dose intermediária. A própria doutora Sass, que é Middletrop, está fazendo estudo, vai sair estudo high and low. Então, eu acho que tem um espectro, um range, que você pode aumentar a dose da enoxaparina. Se for uma gestante triplo positivo, sem antecedente de trombose, eu usaria OS, eu usaria 40 miligramas de 12 em 12 horas e observaria. Agora, se é uma paciente com antecedente prévio de trombose, eu concordo plenamente com a doutora Elisabetta, eu faria, sim, a dose plena. E nesses casos, viu, Arias, eu acho que é importante a gente acompanhar com o anti-10A. O anti-10A a gente evita fazer, é um exame que eu acho que ele mais nos atrapalha na gestação do que nos auxilia, mas numa paciente triplo positivo com um antecedente prévio de trombose, aí eu tentaria, inclusive, manter o alvo 1.1 do anti-10A, usando aspirina, e mais ainda, eu acho que esse é um caso para usar a cloroquina. É duro falar isso aqui, porque a cloroquina foi tão combatida, né? Mas para paciente com SAF, eu acho que é muito importante a gente reduzir o substrato imunológico que ela tem. Então, agir na causa básica. E para esses casos, a hidroxicloroquina é utilizada para casos de falência com as outras medicações. Mas eu acho que uma paciente como essa, eu associaria também a hidroxicloroquina. Obrigado, André. Obrigado, Isabel. Nós temos a palestra do Fabrício ainda, então eu quero colocar 3 perguntas rápidas aqui, para a gente poder entrar na do Fabrício. Uma que eu não posso deixar, porque 2 pessoas perguntaram, eu achei interessante a pergunta. Quando você falou que os pacientes com trombofilia não se davam com heparina de baixo peso e com heparinas não fracionadas, e também DOACs não daria pelo poder teratogênico, todo mundo perguntou do fondaparinux, do pentasacarídeo, se seria uma alternativa para essa paciente. Tua resposta? Sabe, Elias, a fundaparina, o fundaparinux, né? Eu tive a oportunidade de usar apenas 4 vezes no Hospital das Clínicas, quando eu chefiava o grupo de trombose na gestação, em pacientes que tiveram a trombocitopenia imune induzida pela heparina. Que aí é uma indicação clássica, porque a fundaparina, um pentasacáride, que ele 10% do volume sérico que ele causa ultrapassam a barreira placentária. Eu idealizei um projeto, pedimos o apoio da APSEM para ver se eles nos ajudariam, porque talvez a passagem desses 10% protegessem os fetos trombofílicos hereditários e talvez
a fundaparina, diferentemente das heparinas de baixo peso molecular, da não fracionada, talvez ela tivesse um resultado fetal adequado. Mas a indicação atual é para você usar apenas em gestantes com HIT, com trombocitopenia induzida pela heparina, ou pacientes com reações alérgicas locais pelo uso da heparina de baixo peso molecular. Mas como a doutora Elisabetta também falou, ProS, é possível você dessensibilizar com a heparina de baixo peso, tá? Você vê, tem visto publicações ou relação da associação? É muito comum hoje as mulheres fazerem reposição de testosterona hoje no dia a dia do consultório do ginecologista. A gente vê publicações mostrando essa associação em relação ao risco de trombose, apesar que o próprio score de Caprini ainda não colocou isso como aumento de risco. Ele deixa claro isso no update dele de 2019. Você vê essa relação para você clara nas mulheres que têm feito esse tipo de reposição? Muito, Elias. A testosterona é incrível. Quando nós usamos, e aí a indicação não é muito comum a mulher ir no ginecologista e ele dosar o nível de testosterona livre ou sérica. Mas essa dosagem, que é por radioimunoensaio, é uma dosagem que ela tem pouca especificidade. A testosterona teria que ser dosada por cromatografia, que é um exame que custa 3, 4 mil reais. Então, a indicação é clínica. Aquela mulher que realmente está com sarcopenia, ela começa a ter, já está numa fase climatérica, com diminuição importante da libido, quando você administra testosterona, ela tem uma melhora de qualidade de vida e sexual incrível. Algumas mulheres até falam, né? Nossa, doutor, agora eu entendo por que os homens se comportam assim, porque a testosterona, ela realmente dá muito mais energia para a mulher, inclusive em relação sexual. Só que aí você já começa a entrar na dose suprafisiológica. E é nesse caso que você começa a aumentar o risco tromboembólico. Hoje nós usamos preferencialmente a testosterona por via transdérmica, que se você usar na dose adequada, você tem um risco menor de trombose, mas a testosterona invariavelmente vai aumentar, porque a testosterona ela é metabolizada por uma enzima chamada aromatase, que tem no subcutâneo, em estrogênio. Ela vira estradiol. Então, quanto mais testosterona você dá, essas mulheres na academia que fazem uso, inclusive homens, que fazem uso suprafisiológico, já começam a ter engrossamento de voz, clitoridomegalia, acne, essas mulheres começam a ter um risco importante. No score de Caprini, o que eu faria, Elias? Na primeira coluna tem o uso de pílula contraceptivo oral ou reposição hormonal. Eu acho que é similar da testosterona com a mulher que está usando pílula. Joia. Vou fazer só uma pergunta antes, Fabrício. Você só responde se sim ou se não. Tenho visto alguns colegas obstetras que fazem fertilização ou obstetras pedirem exames de trombofilia para mulheres que não engravidam. Ou seja, casal infértil. Sua opinião para essa tomada de decisão? Para você que é obstetra. Trombofilia versus infertilidade. Eu não falei aborto, eu falei infertilidade. É para mim, né, Elias? Para mim? É para você essa. Não, é o seguinte, totalmente equivocada a solicitação do exame. As trombofilias não causam infertilidade, o que elas causam são as complicações embrionárias ou fetais. Então, é desperdício de dinheiro e, infelizmente, essa mulher ela está desesperada, o que pedirem para ela faz, e se mandarem ela usar enoxaparina, ela usa. Mas é contraindicado. Legal.